primeira mesa é sobre o papel das mídias sociais na cobertura dos mega-eventos. Quero chamar para compô-la o Tom Loverro, da ESPN, nos Estados Unidos. E o Paulo Rossi, do Ministério dos Esportes. Cadê o Paulo? Está ali. E eu agradeço muitíssimo, especialmente ao Tom, por ter se disposto a vir enfrentar essa viagem internacional para estar presente aqui e nos trazer um pouco da sua experiência, que é grande, na cobertura de esporte lá nos Estados Unidos. A ideia dessa mesa é a gente poder discutir um pouco como é que as mídias sociais desempenham um papel e que papel na cobertura de esportes nos dias atuais. Como qualquer outra especialidade jornalística, também a cobertura de esportes sofre o impacto dessa nova realidade, que é o fenômeno das mídias sociais, que não existia, pelo menos não com essa intensidade, há muito pouco tempo. 5 anos atrás, não existia essa intensa participação de Facebook, Twitter e outras mídias sociais, e é claro que isso tem uma importância bastante grande, ainda não muito conhecida, ainda não muito mensurada, ainda não muito absorvida pelos jornalistas, mas que, sem dúvida nenhuma, será cada vez maior. Portanto, eu acho que esse é um tema vital, talvez seja o tema mais importante do jornalismo contemporâneo, é saber como que a nossa atividade, a nossa profissão, vai lidar, ou está lidando já, e vai continuar lidando com o fenômeno das mídias sociais. Esse é o objetivo dessa mesa agora. Vou passar primeiro a palavra ao Tom, depois ao Paulo, a quem eu também agradeço muito por estar aqui presente, e, em seguida, vamos discutir com vocês, porque a ideia desse seminário é que haja a máxima participação possível dos participantes da audiência. Tom? What was interesting about the video we just saw is it shows all kinds of snapshots Esse vídeo que nós vimos of life in mostra uma Brazil. porção de And imagens there'll be bonitas thousands sobre of o journalists Brasil. E that will be haverá coming to Brazil for milhares the de World Cup and jornalistas particularly que for the virão para o Olympics, Brasil not to para a write Copa just about e, the sporting sobretudo, para as events, Olimpíadas. but to write about Brazilian Só life. que esses I mean, jornalistas não that's vão what falar journalists like só to do. sobre o They esporte, like to elas get vão falar beyond the sobre o events. país também. They É isso like que to os give jornalistas people back gostam de home fazer, a ir slice of além what do life is esporte, like aliás, ir in such an por trás international do event esporte as the e World falar Cup and do particularly the país em Olympics. si. And the way journalists are going to find E out about os those jornalistas stories vão that are out descobrir there about as Brazilian histórias life que estão are through aí social media now. sobre o Brasil I mean, justamente that's por social media intermédio das in the mídias United States in sociais. particular As mídias sociais, is sobretudo a nos news Estados Unidos, service são um as novo much as anything serviço. else. It Como is the way qualquer outro. journalists find out Eles about what alimentam other journalists are os doing jornalistas. and to Os see if there's a jornalistas story for them descobrem o to que do outros as well. jornalistas estão dizendo por It has a intermédio das tremendous mídias impact sociais. on Tem sports grande coverage impacto in na the cobertura United States. esportiva nos Estados Unidos. I tell people I'm a Eu dinosaur. digo às pessoas que I'm eu older sou jurássico. than everybody on Eu the sou earth. mais velho do que qualquer outro jornalista I've esportivo adapted. nos Estados When I Unidos. started out in this business, I started Mas out eu with a tenho tentado typewriter. me adaptar. Quando But eu I'm not a comecei na dinosaur that's going to profissão, be extinct. eu I tinha use máquina de social bater, media. tinha I máquina like de social media. I'm datilografia. very active Só que eu tenho on Twitter tentado me adaptar. and Facebook. I have over Tenho 8,000 social aprendido a usar media o followers. computador, And I use it often. trabalho This com o morning, Facebook, before I tenho came here, milhares de my seguidores. column, I write a column 3 times a Eu week in escrevo the Washington artigo Examiner 3 vezes in por semana no Washington, jornal D.C. Washington Examiner dos And I Estados posted my Unidos de column Washington. to my Twitter E account, hoje de manhã, which means antes that de vir pra all my cá, followers eu then read coloquei it, a and then they'll minha spread it to their coluna followers, no meu Twitter. and you Então, get so os much meus more milhares exposure in this de day and seguidores age no to Twitter what you podem ler a write minha coluna. Então, compared to quando what você you used to. usa I as have a mídias lot of sociais, colleagues você my age divulga muito who mais o don't seu trabalho. like
the whole social media trend, and I don't Então, understand nós that temos because all it que does usar is raise your mais profile e mais and get more as people mídias to sociais, read porque about elas what you're doing. divulgam o seu trabalho, So divulgam I'm very as active in social informações. media. It has Então, eu there estou will muito be, ativo nas mídias I think in sociais. this past E Olympics eu in acho particular, que more na so than the última last World Cup, Olimpíada, mais in do que other na última countries Copa, like the United em States, países como os Estados people Unidos, kept up with what was going as on with the pessoas Olympics ficavam se atualizando and com o que what was estava going on in acontecendo London nas through Olimpíadas, social com media, o que estava probably acontecendo more na than any Inglaterra, other media, por intermédio medium, das more mídias than sociais, television, mais do que more por than intermédio reading da internet televisão, reports or mais newspaper do accounts. que por I mean, intermédio de that was reportagens the na perception of internet. success Então, a percepção of an event like the de Olympics êxito de um or evento the como World Cup uma worldwide Olimpíada ou como will uma rest Copa on what people vai read on social media, depender muito do what que as people are pessoas tweeting leem from nas mídias from Brazil sociais, o que as about pessoas these events recebem no seu out to the Twitter world. sobre o And I Brasil. mean, the perception of success A is just as percepção do important as sucesso success. desses If eventos, in this a business, gente perception sabe, é tão is importante truly quanto o próprio reality. sucesso. Então, The power of social media o poder das mídias is sociais sometimes stunning é and absolutamente unpredictable. I'd like to tell a story inimaginável e a little imprevisível. bit Deixa eu lhes about. contar uma I host a historinha. sports talk radio show Eu in tenho Washington D.C. programa de And, bate-papo esportivo nos We Estados have Unidos. a basketball coach E on once a week who temos was the coach at the University of treinador de Maryland in basquete college que basketball. vai lá uma vez por His name semana is e ele Gary era o Williams. treinador de um He time won a na, national em championship Maryland. once in E college uma basketball vez ele in what we call ganhou the Final o Four torneio sporting event. num evento And chamado he's a guest on our show os once a quatro week. principais. And E ele vem ao last nosso year, programa uma we vez por posed a semana. question to him. O ano passado nós fizemos ele It uma was going pergunta. into the NCAA tournament, which is the college Ia basketball começar o tournament. tornamento We asked de him faculdades about University of Kentucky, which was number one in the country, E naquela and they had a ocasião, a great basketball Universidade de team, and they would Kentucky go é on to win a que the tinha national a title melhor in equipe de college basquete. E basketball. eles acabaram ganhando o We have a torneio. basketball team in Washington, E an nós NBA também team. temos Well, a uma team that equipe pretends to be em an NBA Washington team. que Yes, acha que called é, the Washington que é Wizards. da liga dos And they're very NBA, bad, and só they've que been eles very são bad muito for a long ruins time. e So já we são make fun ruins of the há muito Washington tempo. Wizards E a because gente that's acaba what we do. And brincando com we eles. asked Gary Williams E nós pedimos a under certain esse circumstances, treinador de basquete, if the em Wizards, the worst algumas team in the NBA, circunstâncias, could se University of Kentucky college players a beat the Wizards Universidade if, let's say, de they played Kentucky poderia ganhar let's say they Wizards, played desse 10 time que é times. super ruim. Could the University of Kentucky Se a beat Universidade the de Wizards Kentucky once? poderia, And em Gary 10 Williams jogos, said yes. ganhar um. E o So nosso that was kind of treinador interesting that he disse said that a college sim. team could beat an NBA team. E aí é interessante So, porque he ele, posted the que ele interview estava dizendo on que Twitter. uma We put equipe the audio de for the interview on universidade Twitter. podia A reporter ganhar from de the uma Washington equipe Post da NBA mesmo heard que essa it, equipe wrote fosse a ruim. story about it. E aí a gente Then colocou the isso no Associated Twitter Press e aí picked it up, por causa dessa informação and then they um wrote a story jornalista about it. escreveu um artigo sobre And then isso e depois you a had United Press que viu coaches esse artigo for e NBA teams, escreveu other NBA em cima teams, disso também. you know, when they E would aí meet with the outras reporters every equipes day, da they were NBA, being quando asked, viram essa like the coach for reportagem, the também Orlando Magic repercutiram was asked, esta do you think notícia. a college team like Kentucky E could beat the Wizards? aí, And he would give his answer, and most of them were quando negative, but it started perguntaram happening in other várias cities. vezes a ele, And você then, acha the que a greatest equipe de moment Kentucky, que é uma was at equipe the de Final faculdade, Four in New pode Orleans, ganhar de uma equipe where de the NBA? coach Ele sempre of the dizia que University of sim. Kentucky, E John Calipari, aí, was asked in a na press conference final, by a reporter in the biggest press conference of the treinador, year in college quer basketball, dizer, era a if he thought maior his team could beat the Washington coletiva Wizards. de imprensa So from this little do ano. conversation, E a on the- pergunta que foi feita ao like treinador a foi: 30-second você answer on the acha sports talk show in que Washington, uma thanks to equipe so- da the Universidade de posting on Kentucky Twitter, pode ganhar de uma it equipe became the do topic of NBA? national conversation. E o que é I interessante couldn't have mostrar predicted nessa that would have história happened. é que That's the começando power com uma of social pequena media. pergunta
que foi That's the colocada power no of Twitter Twitter. That's the pouco plus tempo side depois, na of final do what you do. torneio nacional, Now, esta the mesma negative pergunta side já tinha se of what happens tornado in social media tema is that everybody can do it. super conhecido. And Agora, if you, for people in our a business, questão é que nem it's become sempre a você very consegue difficult burden esse to deal mesmo with, sucesso. in the sense that if you're E também covering, significa let's say you're covering a football que team às vezes a like the New York repercussão não é boa. Giants, and it's your daily coverage. You have to cover them Vamos dizer every que day. você faz a And cobertura you go to regularmente bed do at grupo da 10:30 equipe at night, Giants. and everything is pretty quiet. Dia, às 10:30 da And then at noite, 11 tá tudo o'clock at tranquilo. night, E depois, one às of the 11 horas Giants da football noite, players dos jogadores da puts out on equipe his Twitter Giants account, coloca no seu I Twitter think that que Jason ele Collins, I acha would never play with a gay teammate. que ele, You know, like digamos the que whole esse Jason jogador Collins, coloca no seu Twitter que ele revealing jamais iria he's jogar gay com on an outro NBA team. jogador que A fosse Giant gay. football player tweets at 11 o'clock, Então, às I would 11 never horas play da with a gay noite, teammate. esse jogador Well, dos then it Giants starts. coloca no Then seu tweet que ele that nunca gets picked jogaria up by the com um news jogador services. gay. And then people Aí, start writing isso stories about it. cai nas mãos And by the time do you wake pessoal up at 7 que o'clock in the morning, faz there's as a story edições that's da already noite. taken off on your E feed de and you're manhã behind on it. cedo, Because one isso player já on a repercutiu team of 50 no país players inteiro. decided E to você está express his atrasado opinion. porque você não viu essa And notícia às then 10:30 what da you're noite. doing after that is you're writing E about that aí, throughout the day. tudo que você Then vai you're fazer writing no about the decorrer daquele organization's dia response é to correr his atrás tweet, daquela which they notícia have to basically say, well, we don't e endorse tentar what ir our players say on atrás Twitter. That's do not que what the outras organization pessoas is all disseram about. sobre o que So aquele then you have to write jogador about that. disse. E aí você tem que Then, escrever sobre isso. The player, E aí, if he wants to stay a player, o jogador, se ele will quer have to se post on manter Twitter on his com o account, jogador, I did not mean to offend anybody. ele vai ter que colocar By no saying seu that. Twitter, And olha, I eu am disse sorry isso, for mas saying eu não that. queria So then, ofender you nenhum outro write jogador. about the player's apology. Aí você tem que And escrever this is the sobre esse downside novo of it, tweet is that, do jogador de Yeah, que it ele não really queria is. ofender ninguém. We've heard of the 24-hour Então, news cycle, vira uma but this is bola like de the 30-second neve. news cycle. Você, você tem que estar what was antenado news 24 horas 6 por hours dia. ago, it's different Antigamente, now. So it's a você real fazia challenge. cobertura durante determinado just like número de anything, horas just like no any dia. medium, Só que agora, or any media, você tem que estar there's antenado abuses, 24 horas por there's dia. problems, but there's so much Então, that you can com do with it. esse tweet, And há I was sitting there grandes thinking about the potenciais, Olympics in mas 2016, tem o seu lado and I'm not sure negativo. we can even predict Agora, what por social exemplo, media will em be 2016, in eu não sei se a 2016. gente é And we know capaz what de it is today. imaginar You o que know, I mean, serão Twitter as mídias is sociais very naquela powerful. ocasião. But there was a Eu time só sei que where é um Facebook was instrumento the only game in poderosíssimo. town, and now they're Eu me struggling. lembro que So who knows what muitos anos social media will be atrás, like, but it will be só o beisebol how que era the realmente um world esporte finds out importante. about Agora, Brazil and what's agora é happening muito mais in amplo. Brazil. That will be Então, o que eu big quero influence dizer é on que the para coverage vocês, worldwide. as mídias sociais vão ter um grande So, impacto I na mean, cobertura it can't desses be, the mega impact eventos can't be esportivos. overemphasized, Nunca se and the pode burden of it also can't be enfatizar overemphasized. demais o It impacto, a makes the job of repercussão journalists dessas mídias sociais much more na challenging. cobertura. But when you do something good, É uma mídia and people social hear about it, muito mais a lot more desafiadora. people hear about Só it, que quando it makes it você dá much more furo, rewarding quando você as faz well. uma coisa certa, a repercussão do seu Thank trabalho you. também é muito maior. Muito obrigado. Muito obrigado, Tom. Paulo. Bom dia a todos. Sou Paulo Rossi, sou editor de conteúdo do Ministério do Esporte, trabalho para a FSB Comunicações e a minha experiência nesse mundo corporativo, nesse mundo da informação oficial, digamos assim, entre aspas, é razoavelmente recente, faz mais ou menos 2 anos que eu estou nesse trabalho, depois de 20 anos, como a gente diz, do outro lado do balcão, em redação, trabalhei durante 20 anos no Correio Brasiliense, cobri muito tempo esporte, outras áreas também.
E eu acho muito interessante que uma das primeiras coisas que o Tom falou aqui agora foi em relação a nossos colegas e amigos jornalistas que têm uma espécie de paura ou, no mínimo, né, um medo ali menor do que a paura das redes sociais. E acabam não utilizando. E acabam achando que isso é uma moda passageira. E é completamente fora da realidade isso, né? Por que os jornalistas, hoje em dia, têm um pouco de receio das redes sociais? Porque mudou completamente, como o próprio Tom falou, mudou completamente a noção do que é fazer jornalismo e o poder do jornalista, né? Nós, jornalistas, sempre nos arvoramos do quarto poder, né? E o que nós escrevíamos era... né, o leitor recebia aquilo ali como uma verdade, não havia muitos meios, inclusive, de apurar se aquela informação estava correta ou não. O jornalista tinha muito poder. As redes sociais colocam no mundo do jornalismo um monte de gente que tem informações a mais do que o próprio jornalista, tem informações até mais balizadas, ao mesmo tempo bota nesse mundo, o Tom também falou sobre isso, comentários que também não tem base nenhuma. Então é um mundo completamente louco que surgiu e que o jornalismo tem que se adaptar, está se adaptando e chegará a um ponto que nós não sabemos exatamente qual é, mas com uma importância fundamental das redes sociais. Eu coloco minha experiência desses 2 anos no Ministério do Esporte em termos de criação e administração de redes sociais. Eu sou editor de conteúdo, então os portais do Ministério, principalmente do Ministério do Esporte, o do Ministério do Esporte. Temos uma equipe do Portal da Copa, que foi criado para a Copa do Mundo, é o site oficial do Governo Federal, não só do Ministério do Esporte. E criamos, no início do ano, um portal do voluntariado, né, que é um programa criado pelo Governo Federal, que é complementar ao da FIFA, que está treinando 7 mil voluntários agora para a Copa das Confederações, e a previsão é de que sejam 100 mil para a Copa do Mundo no ano que vem. E quando eu entrei no Ministério do Esporte, a FSB me colocou no bureau do Ministério do Esporte, nós não tínhamos lá, basicamente, redes sociais, né? Não funcionavam. Quando se iniciou de forma totalmente só como um RSS, ou seja, as notícias que eram publicadas no site iam automaticamente ali para o Twitter e ponto final. E o trabalho da FSB lá dentro do Ministério do Esporte foi justamente mudar essa cultura, formar equipes de coordenação, de planejamento e de administração dessas redes sociais. Então, hoje, entre portal da Copa e portal do Ministério, nós estamos nos aproximando aí de 100 mil seguidores, que não é muita coisa para o universo da internet e das redes sociais, mas já é muita coisa para quem começou isso há 1 ano e meio, há 1 ano e pouco. E vamos criar, inclusive, logo após a Copa das Confederações, um portal dos Jogos Olímpicos, que vai funcionar mais ou menos como o portal da Copa funciona hoje, com suas redes sociais próprias, e tentando ser o que o portal da Copa se transformou, que é um portal de referência, não só para o governo federal, mas para a imprensa, para os internautas. É um portal tanto noticioso quanto de serviço, que publica tudo, desde greve em estádio até inauguração de estádio. E o que acontece? As redes sociais são de um impacto tremendo. E essa imprevisibilidade que o Tom também citou é interessante, porque nós temos que responder a todo momento, ainda mais governo. A gente tem uma responsabilidade imensa. O Brasil está organizando os 2 maiores eventos esportivos da Terra. E, obviamente, a gente vai receber muita crítica, muita dúvida, e a gente tem que estar o tempo todo pronto para responder. E as redes sociais têm essa característica. É uma interatividade imediata. Ou seja, se um atleta que tem uma bolsa, atleta do Ministério do Esporte, tem uma dúvida, ele entra na rede social. Ele manda no Twitter ali perguntando para o Ministério do Esporte. E você tem que responder. Então você rapidamente vai para a técnica, ver se há algum problema e responde no próprio Twitter, no próprio Facebook, para esse atleta. Então esse trabalho é um trabalho
duro do dia a dia, mas muito interessante, porque ali você tem pautas, ali você tem sugestões de política pública, ali você tem também críticas injustas, que você tenta responder da melhor forma possível, mas esse é o mundo, né? Então as redes sociais hoje são o mundo ao seu redor. E você, jornalista corporativo, no meu caso, hoje no governo, ou você, jornalista de redação, tem que estar a postos. Todos os sites noticiosos têm que ter uma equipe de redes sociais afiada, porque não basta ficar repetindo no Twitter o noticiário que você tem na internet, que você tem no site oficial do portal, do jornal. Então a gente tem experiências muito interessantes no Ministério. Outra coisa, é bom ser o segundo, né, a falar, né, Tom, porque aí a gente, né, repete um monte de coisa que o primeiro já falou, né? O Tom falou sobre como o estrangeiro vai ver e sentir o Brasil nos grandes eventos. Eu participei em dezembro de uma press trip organizada pela Embratur, está aí o presidente da Embratur, que foi muito interessante, porque nós tínhamos jornalistas dos Estados Unidos, do Japão, da Itália, da Espanha, da França, da Inglaterra, da Rússia, todos juntos ali, 20 e poucos jornalistas, numa press trip para as cidades sede da Copa das Confederações. Muitos deles não tinham ideia do que iam ver. Outros já eram correspondentes do Brasil, já tinham um pouco até da cultura e do dia a dia do Brasil na cabeça. Mas o interessante foi ver alemães e russos, por exemplo, nas cidades do Nordeste, embasbacados com a riqueza gastronômica, a riqueza cultural, e dizendo... a gente esteve em Recife, por exemplo, no dia que era dia da padroeira. Recife era um sábado, mas a cidade estava com as ruas cheias. Ali no Recife Antigo tinha boneco de Olinda. Tudo. Então, eles ficavam falando aqui, meu Deus do céu, isso já é carnaval, já é Copa, o que está acontecendo aqui? Não posso perder essa Copa do Mundo no Brasil, era o comentário deles. Ao mesmo tempo que estão ali para ver também as nossas fraquezas, o que é preciso melhorar, né? E a Copa do Mundo e a Olimpíada são duas grandes oportunidades para esse país atacar esses problemas e corrigi-los, né? Então, eu vou dar só dois numerozinhos aqui, caiu minha caneta, sem problema, do que é a rede social no ambiente do Ministério do Esporte. Nos Jogos Olímpicos do ano passado, em Londres, nós, antes dos Jogos, durante e depois, fizemos uma videoconferência, o nome é Hangouts, né, a Google, que é uma ferramenta interessante porque tanto ela é transmitida ao vivo, ali para todos os internautas participarem, como ela fica como arquivo para você publicar como vídeo depois no seu portal. É um pouquinho diferente, por exemplo, do Twitter, da TwitchCam, que é, né, só ali na hora. A gente fez no dia seguinte a medalha de ouro da Sara, no judô, em Londres, e da medalha de bronze do Kitadai. Nós trouxemos os dois para a Embaixada Brasileira em Londres e fizemos um hangout com eles em Londres, com a participação de um técnico no Brasil, com o secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Laser, também. E, naquele ponto, a gente aumentou em 5,2 mil% a nossa participação de fãs no Google+. Depois desses hangouts dos Jogos Olímpicos, a gente passou de 32 mil para 160 mil fãs, e hoje em dia nós temos quase 400 mil, 300 e tanto. Inclusive é o maior da esplanada dos ministérios. Uma ferramenta de rede social com entrevistas, perguntas, interatividade imediata das pessoas com esses campeões olímpicos que estavam lá em Londres, né? O último hangout que fizemos, inclusive, foi com a participação do ministro, Aldo Rebelo, e o Filipão, né, com o Luiz Felipe Scolari. O Scolari foi um pouco antes de uma das convocações, há mais ou menos um mês e meio atrás. Então, é para a gente ver a força que cada uma dessas ferramentas de rede social tem hoje no mundo jornalístico, no mundo corporativo, no mundo estatal, no mundo. E a última experiência que eu gostaria de falar também foi agora há pouco, há 2 semanas, nos X Games, né, que é também um mega evento esportivo internacional. Foi a primeira vez que os X Games, com todas as modalidades,
foi disputado fora dos Estados Unidos, porque já é disputado em Barcelona, em várias cidades, mas aqui no Brasil, todas as modalidades, de ciclismo, de skate, todas elas. Né, os X Games de verão, obviamente, né, no Foz do Iguaçu, um calor, né, não estava lá, mas os nossos repórteres sofreram. E nós mandamos lá um repórter e um videomaker para fazer material de texto para o portal e muito post para redes sociais e vídeos para serem divulgados nas redes sociais. E a gente teve um resultado incrível. Deixa eu tenho um número aqui. Para você ter uma ideia, e usando o YouTube também, obviamente, né, os vídeos do Ministério do Esporte, né, estão lá no canal do YouTube do Ministério do Esporte, mas tanto o YouTube quanto os vídeos disponibilizados nas redes sociais como Twitter e Facebook foram 5.500 visualizações de meia dúzia de vídeos ali durante o evento. É óbvio que se nós fôssemos um veículo de imprensa, haveria mais visualizações, mas é importante que um veículo oficial, né, do governo federal tenha esse nível de visualização numa competição como o X Games. Então, é uma experiência que a gente tem que viver, transformá-la e melhorá-la a cada dia em direção a grandes eventos que a gente tem aí, Copa das Confederações, já às portas, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Isso é um caminho sem volta e é um caminho muito bom. A gente é que tem que transformá-lo e fazê-lo de uma forma que seja produtiva, que seja bom para a sociedade. Percalços vão aparecer no caminho, né? A gente tem, né, comentários que a gente vê aí, não digo nem que foi o caso do jogador de basquete, ele externou a opinião dele, mas é uma opinião, né, homofóbica, mas a gente vai, né, ter muito problema no caminho de posts ali preconceituosos, e a gente vai ter que lidar com isso, porque é um mundo aberto para que todo mundo externe sua opinião, todo mundo critique, todo mundo participe naquele exato instante em que a coisa aconteceu. Esse é o admirável mundo novo e eu acho que a gente tem muito para ganhar também com esse mundo novo. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Eu vou dar início aqui aos debates, fazendo uma pergunta para o Tom e uma para o Paulo. Tom, no seu exemplo hipotético do jogador do Giant, o jornalista hipotético que cobre o Giant, ele deveria estar atento e seguindo o Twitter de todos os jogadores do Giant? Essa é a função, ou essa é uma das tarefas de um jornalista de esportes hoje. Se ele cobre um time, ele tem que acompanhar também as mídias sociais de todas as pessoas daquele time. Você disse que você tem 8.000 seguidores. Quantos você segue? Quantos tweets, quantos twitters você segue? Quantos Facebooks você amigo? Eles se transformam em fontes? Essa é basicamente a minha pergunta, porque no mundo antigo, você ia à coletiva, você fazia as perguntas e escutava as respostas. Hoje, para você saber o que está acontecendo no time que você cobre, você é obrigado a ficar tweetando todos os 50 jogadores do Giants, e o técnico, e o preparador físico, e o médico, e assim por diante? If you don't want to hear from your Se boss, você não quiser que o that you seu miss chefe something, reclame que you você better be following perdeu alguma coisa, é every melhor player seguir who has a Twitter todos os account on the jogadores que team têm that you conta cover. no Twitter, no time que você está cobrindo. Which again is a lot Que, of work. mais uma vez, But you have é to. muito You trabalho, have to mas know você because tem que you fazer don't isso, want to be caught porque at você that não moment quer ser pego where naquele it's momento 2 o'clock in the em que morning, são 2 horas da manhã the star player is drunk, e o he principal decides to jogador go on está Twitter bêbado e ele decide and start entrar no criticizing Twitter the e começar a criticar You o don't wanna técnico. miss that. Você não pode perder isso. So you have to follow the Então Twitter você accounts precisa seguir as of contas all do the Twitter players, de todos os which jogadores. is,
in addition to covering the team. Além de Now, during a cobrir press o conference, time, here's how claro. something has Então, durante changed. uma coletiva, If the eis coach uma is coisa que mudou. speaking Se o técnico during a está press falando conference, durante uma you'll find coletiva reporters de imprensa, with você vai their encontrar recorder in one repórteres hand com seu or gravador em their uma recorder mão at the podium. ou com And um sitting in gravador the no audience, pódio, e eles vão and estar key sentados things na that a coach plateia. will say during a press conference, they will immediately type into their Ele phones escuta o and que o send out técnico on fala e Twitter ele as the imediatamente press digita no conference is telefone e going manda on. no Twitter Then enquanto they'll está have to go acontecendo a back and coletiva write de a imprensa. story about it. Então eles vão ter que You voltar know, e so that'll escrever be uma like história another sobre aquilo. layer. Então vai ser uma outra camada de I've been in press informação. conferences Mas eu já estive em where coletivas de the coach imprensa will declare onde o right técnico at that vai moment declarar naquele that this momento player's not playing que esse tonight. jogador Well, não vai jogar hoje à everybody noite. tweets that Todo mundo within 1 tuita minute. isso em menos de um It's minuto. out there. E já It's está not lá. something that you're right. And then later you'll write a story about Depois você why vai that escrever uma player história sobre did por not que play aquele jogador tonight. não So jogou hoje. in press conferences too, Então, Twitter nas coletivas de and social imprensa, media is o a Twitter e very a mídia active social component. também já são um componente that. bastante ativo. As far as following people Quanto a on seguir as Twitter, pessoas no I tend Twitter, to. I don't follow that many, maybe eu não 190. sigo tantos, talvez uns And 190. a lot of them are friends. E muitos deles A são meus lot of them are amigos. news organizations. Muitos deles são that I organizações trust. de notícias que eu confio. And that's pretty much it. E é isso. I don't cover a team, so I don't Eu não follow cubro um time, an então eu não athlete. But if I preciso was seguir covering um a team, atleta, mas se eu I'd estivesse follow cobrindo um every time, athlete eu on seguiria that todos team. os atletas naquele time. Paulo, você mencionou os posts ofensivos, racistas, homofóbicos e assim por diante. Como que o Ministério controla isso? Qual é a política? Vocês temem que um post escape e vocês possam ser processados? Ou vocês temem a reação de vocês tirarem um post e serem considerados censores? Qual é a política que vocês têm para os posts que possam potencialmente trazer problemas? Bom, post discriminatório, racista, com palavras de baixo calão, simplesmente o que a gente responde imediatamente é que não vamos participar de um diálogo com uma pessoa que não está seguindo o mínimo de um padrão aceitável para uma rede social. Né? Então, a gente deixa bem claro logo que a gente não vai participar desse diálogo. Com isso, é porque você também não tem o poder de apagar, né? Você até tem, né? Mas acho que os próprios controles das redes sociais, o Google impede também, né? Citando só o Google, mas Yahoo e outros todos impedem esses comentários. Há um controle deles mesmos, mas a gente estabelece esse padrão. A gente já deixa bem claro no primeiro momento que não vai ter um diálogo com essa pessoa. O problema é que, como tudo nessa área, existe uma certa dose de subjetividade que é grande. Você pode dizer, palavras de baixo calão não aceitamos. Até isso tem uma dose de subjetividade, porque algumas palavras eu considero de baixo calão e elas estão nas telenovelas. Então, a maioria da população provavelmente não considera de baixo calão. Mas isso ainda é razoavelmente objetivo. Mas o que você considera racista, por exemplo, isso é altamente subjetivo. Eu acho que, nesse caso, é o senso comum, o bom senso. Ou seja, se a pessoa ataca diretamente um atleta, digamos que seja negro ou branco, com um xingamento de macaco ou alguma coisa nesse sentido, isso aí é obviamente ofensivo, isso não pode fazer parte. Quando não é obviamente ofensivo, você tem uma equipe, suponho, que impede que alguns posts sejam postados. Quando há dúvidas, na verdade, eu como editor de conteúdo, ou a Gisela Mendonça, que é a coordenadora geral da equipe, é acionada para ter uma avaliação. Mas não tenho casos, nesses 1 ano e meio de redes sociais, de alguma dúvida. As coisas estão bastante explícitas, né, em termos de haver uma discriminação, né, ou não. Você veja como isso é subjetivo. Outro dia, o presidente Obama, numa reunião com um grupo de pessoas que ocupam o mesmo cargo, acho que eram procuradores gerais de vários estados, ele se referiu a uma procuradora-geral, que era a única mulher presente, dizendo, por sinal, você é a procuradora-geral mais bonita do país.
Eu não considero sexual. Eu não considero isso sexista. A maioria dos americanos, me parece, considerou. O presidente Obama, ela não considerou sexista a pessoa. O presidente Obama teve que se desculpar publicamente. Então, veja como isso é subjetivo. A minha pergunta é, você treina o seu pessoal? E se um barrou um post que você não consideraria sexista? Entende que essa coisa me parece um pouco mais complexa. Você tem razão que ela é complexa, né? Como tudo que está acontecendo nas redes sociais é complexo para o nosso entendimento e para a nossa experiência, digamos assim. Mas, primeiro, as redes sociais do Ministério estão abertas no meu computador o tempo todo, né? Então, eu também estou vendo o que está acontecendo. Óbvio que a equipe específica de digital da FSB que está lá é que está treinada, inclusive, para isso, em termos de você ter o senso comum e as dúvidas serem passadas para a chefia. Por enquanto, é o que acontece. Você tem razão que talvez seja uma coisa muito, digamos assim, ainda num primeiro nível e que deverá haver, né, proximamente, não só no nosso trabalho, mas de todos, uma padronização e um manual de ética, digamos assim, um código de ética, né, que realmente estabeleça as regras para esse tipo de coordenação de redes sociais. Mas só, antes, o Tom quer falar uma coisa, mas só para dar um exemplo, o Programa Brasil Voluntário e o Portal Brasil Voluntário criou uma rede social específica para esses voluntários. Ou seja, Facebook dentro do Brasil Voluntário, um programa criado somente para esse programa. São mais de 40 mil pessoas que se inscreveram, né? 7 mil vão ser selecionadas para a Copa das Confederações. Tem gente até de todas as nacionalidades, 30 países fora do Brasil também entraram nessa rede. E muitas vezes há na conversação entre os voluntários muita coisa interessante, serviço, vai ser o treinamento tal amanhã, ajuda aqui, não sei. Mas tem comentários de pessoas que falam, por exemplo, não é um xingamento, mas chamar de volumotário, né? Vocês são uns volumotários, já aconteceu isso. Os próprios voluntários tomam a decisão de falar, meu amigo, desculpa, a gente não pensa assim, a gente está aqui para fazer um trabalho que vai nos dar muitos ganhos depois para a nossa vida profissional, a gente vai conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo, vai aprender coisas que a gente não sabe fazer, vai melhorar nossas línguas estrangeiras, né? E já respondem ali. Então, é uma espécie de autorregulação ali dentro, entre os próprios voluntários com as pessoas que fazem uma crítica teoricamente ofensiva. Então, mas você tem razão, isso é um case aí a ser estudado para que a gente tenha uma padronização, talvez um código de ética de administração das redes sociais, né? What I like to think is one of the things that may come of social media when you have comments that might be offensive to some people is I like to think it's educating some people that there's responsibility with your words. You can think something, you can say something to your friend, but when you put something down, as we used to say, on paper, not paper anymore, it carries different weight. It has different meaning. It has more impact. So when you express your opinion out there on Twitter about something that could be offensive, and there is a backlash to it, that's the consequence of expressing your opinion. And I think, like, for some athletes, in particular, where they have very little consequences, I think they're taken aback when they get a backlash from expressing what might be an unpopular opinion. And it shows that, it's a society of free expression, but that doesn't mean that there's not consequences for that expression sometimes. Vocês acham que deveria ter uma educação nas escolas para essas novas mídias? Uma coisa mais dirigida? Ou é uma coisa que vai se autorregular com o uso? That's very interesting. In America right now, in some schools, they are teaching a curriculum called news literacy, which is basically trying to teach young people what is
considered to be a credible source of information and what's not. It's basically educating them as to what, and nobody knows for sure, but what you can actually believe when you read and what you might have to think twice about. So that's a step in that direction, is that this news literacy program is teaching you there's a lot of information out there now through social media and everything else, and you have to be an educated consumer of that information to figure out what you can have, what has more weight, what has more credibility. I agree with you. I think it's important. I mean, because if people are getting their information that way, they should be well versed in how the information process works. So I think it should be part of a school program. Eu acho que é uma tendência natural. A gente está discutindo aqui, né, a velocidade, né, das mudanças, tanto tecnológicas quanto sociais e culturais, que estão sendo, né, estabelecidas pelas redes sociais. E hoje nas escolas, né, os nossos filhos, é só a gente ver o que eles fazem, né, o tempo todo rede social, mas as escolas, elas já utilizam as redes sociais e toda a tecnologia, né, que está aí posta na internet, em termos de computação, para o conteúdo normal, digamos assim. E eu tenho, da minha filha de 13 anos, informações de que na escola dela há já um direcionamento de vocês têm que tomar cuidado, as redes sociais são ótimas, mas tem que ter bom senso, né, pense duas vezes antes de postar alguma coisa, tudo isso. Eu acho que o caminho natural é que isso acabe virando, como você mesmo sugeriu, uma cadeira, né, uma matéria que vai ser ensinada com uma série de atributos ali que estão sendo criados no dia a dia, né? Acho que é uma tendência, talvez como a própria tendência de haver um código de ética das redes sociais, também que haja uma cadeira escolar ali que você ensine, entre aspas, mas interaja com os alunos em termos de o bom uso das redes sociais. Um dos muitos aspectos, eu acho, problemáticos da questão das mídias sociais é que a diferença entre o que é privado e o que é público é cada dia mais tênue. Como disse o Tom, você pode, em princípio, conversar com seus amigos num bar e dizer coisas que você não diria se fosse escrever e colocar no papel. Isso é muito claro para todo mundo. O papel tem uma materialidade e uma publicidade que é muito evidente para todo mundo. Então, jamais, imagino eu, um jornalista escreveria e imprimiria muitas das coisas que ele fala para os amigos. O problema é que o Twitter, o Facebook, eles são quase como conversar com as pessoas no bar ou por telefone. Só que, porque aquilo pode, em princípio, ser acionado por qualquer pessoa no público, ele não é uma conversa de bar e não é uma conversa telefônica. Isso traz um outro problema que eu gostaria de pedir a opinião de vocês. Até que ponto a empresa que retransmite um Twitter, ou a empresa estatal, ou a empresa jornalística, ela pode ser responsabilizada legalmente pelo conteúdo daquele Twitter? Porque, veja, voltando ao exemplo do jogador do Giants, ele escreveu aquilo no Twitter. É público, porque o Twitter é público, mas é privado, porque ele podia estar escrevendo só para os seguidores dele. No momento em que a rádio, ou o jornal, ou a Associated Press divulga isso, ele se torna inevitavelmente público e mais público. A Associated Press, ou o jornal, ou a rádio, podem ser responsabilizados por ter disseminado o conteúdo, no caso homofóbico, do comentário do jogador, ou pode ser processada pelo jogador que diz, eu não disse isso para ser transmitido pela rádio ou pela Associated Press, eu disse para os meus seguidores no Twitter. Essa questão legal, como é que ela pode se resolver ou ser encaminhada? Well, once you put
that message out there in a public forum, you've lost control of your rights of that message. You really, I mean, once you stand before a microphone like I'm standing here, and speaking to you, if somebody out there is then transmitting that message in any other way, it's going to go beyond these four walls. You've lost control of that message. I would think they have no legal recourse, and I would think that any organization that you work for would educate their players to know that at that point, every time you put something out there on Twitter, I mean, really, I mean, it's gone beyond that. I mean, if you're a player and you're out at a bar, there's a good chance that somebody's taking a picture of you while you're out at the bar, and they're going to post it somewhere with their with their phones, with their camera phones. So the players would have an awful difficult time, claiming ignorance of the power of their tweet, thinking it would just stay just among us. I don't see any legal recourse, and it'd be pretty foolish for them to think that would be an explanation that people would buy. Sim, você respondeu metade da minha questão. E a outra metade? As empresas jornalísticas podem ser processadas por terem ampliado a divulgação de um comentário ofensivo que teria sido conhecido só pelos 5.000 seguidores e que agora são conhecidos pelo país todo? Well, there'll be a point someday where offensive comments like that will be few and far in between. But right now, let's deal with the issue of a gay athlete. That is a very important news topic right now. And part of the news topic is how other athletes on a team will react to a gay teammate. So anything that any athlete says in a major team sport with relation to playing with a gay athlete is part of that news process. It's part of the bigger story. It's more than just their opinion. It's covering the whole story of what is eventually going to happen. And how will teammates react to that? It would be really interesting if right now there's a movie in America called 42. It's about Jackie Robinson, the black player who broke the color barrier in baseball in 1947. And the abuses that he dealt with on a regular basis in doing that. If that was today, those abuses would be out there on social media, and I like to still think that would have eventually beat back and reduce the amount of future abuse he would have received. So right now, it's still part of the story. So I think there's a responsibility to report what some athlete says to his Twitter followers about playing with a gay teamate, because it's a bigger story than just that athlete. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter como base o senso comum do que é notícia e o que não é notícia, né? Então, se as consequências de uma notícia são amplas e vão ser cobertas por todos os meios de comunicação. Então, um comentário, mesmo que tenha sido somente para os seus seguidores, o nome já é rede social, né? Ou seja, a pessoa tem que ter a consciência de que o que ela está escrevendo ali, de alguma forma, pode ser reverberada. Nós tivemos o caso daquele estilista, se alguém, esqueci o nome dele, que estava numa mesa de bar, bêbado, fazendo um monte de comentários racistas. Ele estava numa mesa de bar, né? Ou seja, teoricamente ele não estava, né, fazendo nada público, mas alguém ficou irado naquele momento com aqueles comentários completamente, né, idiotas. Alguém se lembra o nome do estilista? Galeano. E filmou, gravou, isso foi para as redes sociais, o cara foi processado, perdeu o emprego, né, aconteceu tudo. Ou seja, ele não estava nem num ambiente, digamos, público em termos de divulgação de informação. Oi? Não, mas público assim, ele não está externando
para o mundo a sua opinião, ele está externando para as 4, 5 pessoas que estão na mesa do bar com ele, né? Estou falando em teoria, isso aqui a gente está discutindo o que, né? Isso aí é um exemplo de como isso não foi postado por ele, mas ele fez tantos comentários absurdos que uma pessoa resolveu divulgar, porque ele é uma figura pública, teoricamente, é um estilista famoso, então para o bem e para o mal. Se ele, né, quer os holofotes para vender a coleção de verão, ele também, teoricamente, vai ter os holofotes para críticas e para um absurdo como esse. Então, isso é um exemplo de como nem... Agora, no caso do jogador, ele usou a sua rede social, mesmo que tenha sido só para os seus seguidores. Então, vai haver alguém entre os 8 mil seguidores dele ali que vai divulgar isso. Isso aí deixou de ser particular, passou a ser público. É uma grande discussão mesmo. A gente teve uma discussão em 2000, nas últimas eleições presidenciais, eu era editor do site do Correio Brasiliense. E nós estabelecemos regras e colocamos para o internauta de que a gente ia apagar comentários de pessoas que citassem diretamente um candidato. Porque o receio era que o comentário de internauta numa notícia do site, do jornal, pudesse ser considerado pela Justiça Eleitoral como campanha para um ou para outro. Então, qualquer menção direta a um candidato, a gente tirava, não permitia que esse comentário fosse publicado. Talvez tenha sido muito cuidado excessivo, talvez, porque tinha gente ali falando coisas de gestão, incitando um nome ou outro, e acabava, o comentário ficava inviabilizado, né? Não acho legal isso não é nem, isso é contra até toda a filosofia de internet, seja rede social, seja que é a democratização da informação e a democratização das opiniões. Mas foi um cuidado que a gente tomou naquele momento para evitar que o veículo fosse processado. Então, é um tema super polêmico e que não está, na legislação brasileira, está longe de ser regulamentado. Na legislação americana, não sei se Tom tem alguma informação sobre como a legislação americana lida com isso. Agora, é isso, gente. Rede social, para o bem e para o mal. Ou seja, se você colocar alguma coisa na rede social, não tenha dúvida que isso vai reverberar. Tem uma pessoa ali atrás, alguém pode passar o microfone para ela? Bom dia, sou Natália Mendes, sou jornalista da EBC, e eu queria que os nossos convidados analisassem um pouquinho a questão da relação do jornalista com os tuiteiros, vamos dizer assim, as pessoas que estão no Twitter, né? Primeiramente, sobre o fato como o Paulo Rossi bem ressaltou, a informação não está mais delegada a uma única pessoa, ou jornalista. Então, às vezes, uma pessoa tem uma determinada informação e aquilo pode ser uma notícia verdadeira ou também pode ser uma notícia que não se confirma, uma notícia falsa, né? Então, eu queria que vocês analisassem como que deve ser a postura do jornalista diante dessa quantidade enorme de informações que surgem, e também sobre um outro aspecto, principalmente a gente vê isso bastante com os jornalistas que fazem mais comentários de opinião, dão mais opiniões, e acaba mesmo acirrando ânimos de torcidas, né? Então, às vezes, um determinado jornalista faz um comentário e aí o torcedor entende mal, acaba questionando a imparcialidade e credibilidade do jornalista. Então, eu queria saber também como lidar com as paixões das torcidas no Twitter e você não abrir mão de emitir a sua opinião nesse sentido. Bom, please. Oh, no, go ahead. Não, só um comentário que eu queria fazer é o seguinte: por mais que as redes sociais, a internet, a tecnologia, o admirável mundo novo seja novo, esteja mudando a nossa forma de pensar, agir, tudo, uma coisa é básica no jornalismo, gente: apuração e checagem, né? Então, por mais que você tenha um tweet bombástico, meu Deus do céu, o Obama acabou de dizer que, na verdade, amava o Osama, você tem que apurar isso, né? Você não vai poder publicar isso. E isso acontece, é um problema do jornalismo moderno, que sempre houve a questão do furo e da rapidez de você ter a informação em primeiro lugar e publicar para o seu leitor e dar credibilidade que você é um bom jornalista. Sempre existiu isso desde os tempos remotos do jornalismo. Mas, hoje, a velocidade é incrível. Então, as pessoas querem
a jato, colocar aquela informação, botar como manchete do site, ou botar no seu Twitter para dizer que você foi o primeiro no seu Twitter. Então, não, gente, tem que apurar. Se tem uma informação, vá e siga aqueles ditames antigos do jornalismo, que é apuração, checagem, mais de uma fonte. Então, acho que isso é o básico para essa primeira coisa. Depois da paixão, o Tom pode falar também, depois da paixão a gente fala um pouquinho também das paixões clubísticas. Por favor, Tom, please. There's an old saying, and it should still be good today. If your mother tells you something, check it out. And that should still be a standard, but it gets in the way of being first sometimes. And that's the moral conflict that a lot of journalists have. I've seen things come across Twitter that I'm thinking, well, I should retweet that to my followers. But it didn't come from somebody who I necessarily knew or trusted as a credible source, so I just wouldn't do anything with it. But that comes from my training. One of the things talking about offering opinions and increasing tensions, there's a lot of blurry lines in journalism now. There used to be pretty defined roles. The lines are blurry now. If you were a news reporter covering, let's say, an agency, government agency, or covering a sports team, you didn't offer your opinion on what was happening with the team. You reported the news. But people want more now. They want to hear your opinions. And what gets confusing is who's an opinion maker and who's a reporter. In this world of sports talk radio, that gets confusing. I have people who hear me on the radio say, well, you're not being objective. And I say, well, yeah, that's what I'm getting paid to do. I'm getting paid to offer my opinion. But if I was the reporter covering a football team and somebody asked me my opinion, what I thought, I shouldn't express that opinion. But that's a blurry line, because if I'm a reporter for that team, I'm sometimes asked to come on a sports talk show station and offer my opinions. That's something that didn't happen before. So it's part of the blurring line between who's a journalist and who's an opinion maker. And it's very confusing right now. Eu queria só fazer dois comentários. O Twitter, às vezes, não passa pelo crivo do jornalista e se transforma em notícia. Nós vimos na semana passada um tweet absolutamente maluco de que a Casa Branca tinha sido atacada e o presidente Obama estava ferido, fez com que as ações da Dow despencassem durante meia hora de maneira dramática. Não foi um jornalista que passou isso, foi uma pessoa que postou no Twitter e os operadores da Bolsa aparentemente acreditaram. E uma segunda, ou quiseram acreditar, pois é. E uma segunda questão sobre o que o Tom acabou de dizer, e o repórter, que é repórter, não é comentarista, e que usa o Twitter para dar a sua opinião. Ele é repórter, ele não pode dar opinião, ele não dá opinião no jornal, ou na rádio, ou na televisão, mas no Twitter ele dá opinião. Como é que isso fica? Mas primeiro vamos ouvir o Paulo, depois você responde, por favor. Não, até porque tem a ver com o que você acabou de falar, o repórter que dá sua opinião no Twitter, né? Ou seja, ele tem que ser objetivo ao escrever sobre o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras, mas lá no Twitter, que é uma rede social e que é ele, né? A conta, teoricamente, nesse caso, seria dele, não uma conta do veículo de imprensa em que ele está usando. Não, a conta é dele. A conta é dele. Ali, naquele dado momento, ele pode externar sua opinião, eu acho. Dizer se é flamenguista, ou se não gostou daquele técnico, se aquele jogador é ruim. Eu acho que é a conta dele. Rede social, conta dele. E o interessante dessa coisa, porque isso alimenta a imprensa esportiva, né? É diferente se você for comparar com político, economia nacional. O repórter esportivo e o
o leitor, o internauta, o telespectador, por mais que ele xingue o cara, porque achou aquela opinião do cara totalmente... Esse é o flamenguista desgraçado, que deu essa opinião, não sei o que. Ele gosta daquilo e ele quer que o cara retruque para continuar, porque o futebol, principalmente o esporte em geral, mas o futebol particularmente, é um misto de paixão com razão. Até mesmo no jornalismo a gente tem discussões de décadas e décadas do jornalismo esportivo, qual é a linha ali, né, de divisão entre o que é paixão, o que você pode escrever mais ou menos rodriguiano, né, com floreamentos, tudo, ou não, se você tem que ser objetivo do Manual da Folha de São Paulo. Você tem essas discussões intermináveis há 200 milhões de anos. Então, mas o que eu acredito que essa é a gasolina do jornalismo esportivo. Você vai ter sempre essa discussão entre o torcedor e o jornalista, né, em termos de opinião, né, porque, como o Carlos acabou de falar, a gente tem hoje e o Tom falou também, uma necessidade do leitor, do internauta, do telespectador. Ele quer opinião, ele quer análise. Acabou aquele negócio de ter só a matéria aos 3 minutos, bola na trave, aos 5 minutos, gol, e o jogo acabou. Não existe isso, gente. Acabou. Quem quiser escrever jornalismo esportivo desse jeito, não dá mais para escrever. Até porque todo mundo já viu os gols, 200 milhões de vezes nos telejornais, na internet, assina TV a cabo, assina canal de sites que transmitem ao vivo, já viu tudo. O que ele quer, então, agora é opinião. Esse time é bom ou ruim? O Barcelona sem o Messi joga, não joga nada. E aí ele quer que a pessoa se posicione. Por isso que os programas de TV a cabo, né, que no Brasil eu acho que são um pouco papo de boteco demais, né, porque falta um pouco, você vê, principalmente na Europa, os programas misturam esse papo de boteco, mas também com uma análise mais tática e técnica, com congelamento de imagem e tudo aqui. A gente só vê isso mais ou menos com o Arnaldo César Coelho falando sobre se foi pênalti ou não. Então você tem uma mistura melhor, né, fora do Brasil. Aqui é muito mesmo o botequeiro lá, né, estreando sua opinião. Mas faz um sucesso danado, porque a pessoa, o consumidor de noticiário esportivo quer opinião. If I can expand on that a little bit, part of what the sports fan also thinks, and I run into this all the time, particularly on the radio, is they think if you cover a team or you're talking about a team, like them, you're a fan of that team. People will ask me, and who do you root for? And when I was growing up, I used to root for sports teams, but I haven't rooted, as we say, for a sports team in 20 years. You root for people you meet in sports to do well, that you like, but you really, I mean, I'm not rooting for a sports team. My answer always is, I root for me. Whatever works best for me in the outcome of a game. Okay, that's who I root for. But I get all the time, and newspaper reporters get it too. Well, you're not a fan of the team. How can you cover them? That's another part of the perception problem. Por que você está cobrindo a equipe? E não sou só eu que ouço isso. Pois não. Tom e Paulo, gostaria de perguntar a vocês, baseado nos 2 mega eventos que nós vamos sediar em um espaço aí de 3 anos no total, vocês devem saber que o IOC, né, o Comitê Olímpico Internacional, ainda tem muita restrição à presença da internet, até por um direito, que eles vendem direitos de mídia para a internet e acabaram de vender por uma soma muito grande, né, os direitos da América Latina. E em Londres, 2012, o IOC chegou a criar sites, no seu próprio site, subsites de atletas, para que eles pudessem manifestar a opinião deles de alguma forma, de modo a controlar, né, esse controle da informação do que o atleta está falando. Na Eurocopa 2012, nós tivemos o exemplo da Espanha, para falar do exemplo de sucesso, que a Espanha foi campeã, que o treinador proibiu os jogadores de entrarem no Twitter.
a partir de um determinado momento da apresentação. Pergunto a vocês, como vai ser essa relação, como vocês imaginam que seja essa relação já na Copa das Confederações no mês que vem? Nós estamos aí a 39 dias do evento, e principalmente na Copa do Mundo, que é o evento mais visto da face da Terra, né? Foi visto a última Copa por uma audiência global de 30 bilhões de pessoas. E também imaginando o nosso evento, que é a Olimpíada, que vai receber um pouco menos turistas, mas que é um evento que movimenta o mundo. Como vocês imaginam que vai ser essa relação atleta e imprensa nesses mega eventos que estão chegando? Bom, realmente o que você está comentando é uma polêmica que vem desde o período em que a internet passou a ser ativa no dia a dia das pessoas, né? Um dos pontos que você tocou é a questão do atleta. A gente falou aqui, o Tom falou, exemplos hipotéticos e reais a respeito de atletas que vão lá dentro do Twitter e começam a mergulhar ali e não sai mais, e de lá saem problemas, inclusive, para o próprio atleta, para o próprio clube. Então, essa é a preocupação maior, seja do Comitê Olímpico Internacional, seja do Comitê Olímpico Brasileiro, em termos de regular a participação dos atletas em período de competição nas redes sociais, para que ele não perca o foco, né? Em termos de chegar ao pódio, você ter uma participação competitiva ali. É super polêmico, né? Por que o atleta que no seu dia a dia utiliza as redes sociais, ele não vai poder utilizar as redes sociais até para espairecer, né, no momento em que ele não esteja nem treinando, nem competindo, né? Então acaba sendo uma decisão totalmente de cima para baixo, né, com áreas ali ditatoriais, por causa dessa preocupação de esse atleta perder o foco, e também pela preocupação de haver algum problema de polêmica, porque esse atleta vai estar ali. No caso de uma Olimpíada, são 20 mil atletas, mais ou menos, do mundo inteiro, convivendo com todo mundo, e vai que um atleta do seu comitê olímpico faça um desastre de comentário numa rede social, né, que cause uma polêmica que estrague todo o ambiente, não só da Vila Olímpica, como né, mas principalmente da equipe específica daquele. Nós tivemos em Londres o caso do atleta grego que foi cortado da delegação grega por comentários racistas às vésperas do início da competição em Londres. A Confederação Grega simplesmente o eliminou da competição. Ele pediu desculpas, né, aquela coisa, não quis ser ofensivo com ninguém, esse comentário, desculpa então, mas o desculpa aí dele não deu certo e, teoricamente, né, a Federação Grega cortou o mal pela raiz, mas não sei, né? Então, isso é um dos pontos, ou seja, você ter a preocupação da organização esportiva ali com relação ao comportamento do seu atleta. Outra coisa, e que me lembra muito a briga da indústria fonográfica com os downloads de música na internet, é a questão de tentar regular de todas as formas e proibir tudo na internet. Você não pode fazer nada, não sei o que. Claro, Comitê Olímpico Internacional, FIFA, tem seus patrocinadores, tem seus contratos, são competições caríssimas, e quem compra exclusividade nos direitos de transmissão quer exercê-la e vai exercê-la. Agora, você impedir que alguém filme o estádio com um iPhone e poste isso na rede social e querer regular isso, eu acho irreal, eu acho uma briga que pode durar algum tempo, mas que não vai ser ganha pelos detentores dos direitos de transmissão. Você consegue regular hoje a quantidade de minutos que você vai passar de um jogo, por exemplo, você tem a legislação brasileira, então é uma boa legislação que estabelece 3 minutos para que as empresas que não têm os direitos de transmissão possam fazer ali pelo menos uns lances do jogo e tudo, porque, na verdade, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos
são eventos privados, mas, ao mesmo tempo, são de interesse público. Então, eu não acredito que a regulação total e a proibição total que os detentores dos direitos querem fazer dê certo, e haverá, até pela característica da internet e das redes sociais, sempre uma porta que vai ser aberta para que essa transmissão, digamos, pirata, seja feita. Então, acredito que nos próximos anos deverá haver uma mudança de mentalidade e uma mudança de direcionamento de onde você vai ganhar mais dinheiro, como a própria indústria fonográfica acabou voltando para os espetáculos, saiu da coisa da venda de disco e voltou para os espetáculos, que na verdade é a origem de um artista e de um cantor ou de uma banda de rock, né? Então, o teu comentário e a tua pergunta é super pertinente, porque é uma discussão que está em processo, super polêmica, e que eu tenho a impressão que haverá de chegar a um ponto em que os detentores do poder vão ver que não podem dominar tudo. You know, there's I covered 3 Olympics, the last one being Salt Lake City Winter Olympics in 2002, so I never had to deal really with the internet or social media restrictions. That may be a challenge now, but he's right. I mean, they're fighting a losing battle. I mean, particularly with athletes, I can tell you that Olympic athletes during the Olympics, once they've competed, they go a little bit out of control. So you're not going to be able to restrict these people in their behaviors or in expressing their own opinion. So that's a fighting, losing battle. I know this may not sound good, but there's part of me that is glad to hear that the agencies involved are trying to restrict what can be posted out there in terms to protect their financial interests, because I wish the newspaper business had did it 20 years ago, because nobody still figured out a way how to make money off of all this. It's a key part. Muito obrigado, Tom. Então, com isso, nós vamos encerrar essa primeira mesa. Agradeço muitíssimo ao Paulo e ao Tom pelas brilhantes participações. Acho que foi muito bom, um bom começo. E queria pedir o cachê deles, que é uma salva de palmas para eles.